Oi, gente! Na aula de hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre os papais: o desfraude. O desfraude já é um momento ali que está acontecendo no final dos primeiros dias, né? Mas ainda cabe no nosso curso. Em termos médicos, o desfraude é o momento que a criança consegue controlar os esfínteres. Ou seja, ela consegue controlar os músculos responsáveis pelo xixi e pelo cocô. É um momento de grande mudança na vida da criança e temos que estar atentos para não forçar ou acelerar esse processo. Pode ocorrer ali entre os 2 e 4 anos. E eu costumo dizer que é a criança que se desfralda. Cabe a nós adultos apenas direcioná-los e facilitar esse processo. Para que a experiência seja positiva, a participação da família é fundamental. Caso a criança seja apressada para sair das fraldas ou se sinta prejudicada, lesada ou agredida, provavelmente o processo será muito mais demorado e o pior, é possível que traga traumas para a vida adulta. Mesmo que não haja idade exata para que o desfraude aconteça, o seu filho dará alguns sinais de que já está apto a usar a cuequinha ou a calcinha. Para te ajudar a identificar se é ou não o momento do desfraude, listei alguns sinais de prontidão. Primeiro sinal: desenvolvimento motor. O bebê já tem que estar sabendo andar, sentar, agachar, já sabe, mesmo que com ajuda, descer e subir a roupa e já consegue ficar sentado em uma mesma posição por 2 a 5 minutos. Um segundo sinal é a criança estar motivada. Você vai notar que a criança está motivada para o desfraude quando ela, por exemplo, se sente claramente incomodada quando a fralda está molhada de xixi ou cocô. E você vai notar isso quando ela chora, está suja ou caminha com a perninha aberta. Ela também se mostra motivada quando mostra curiosidade ou interesse pela rotina do banheiro. Ou seja, ela se interessa em ver se os pais estão usando o vaso, se interessa pela descarga. Outro ponto que mostra motivação da criança é ela não ter medo de usar o vaso sanitário ou o pinico. E até demonstra certo interesse e curiosidade ao usá-lo. E aqui um ponto importante com relação ao desfraude é o medo de usar o vaso sanitário. Por isso, temos que ter dispositivos adequados para o tamanho da criança, seja usando o pinico ou um redutor com escadinha no vaso. Até porque, gente, ninguém vai querer fazer cocô sem apoio com a perna solta. E vou falar um pouco mais sobre isso quando eu citar dicas para o desfraude, tá? O terceiro sinal de prontidão é a criança saber nomear xixi e cocô. Esse é um momento importante. Primeiro porque a criança vai saber te dizer que fez o xixi ou cocô, mas também porque ela vai saber antecipar e avisar que quer ir ao banheiro. O quarto sinal é se a criança consegue entender ordens e regras simples. Observe se a criança já sabe seguir ordens do tipo: senta, espera um pouco, faz força. São regras que ela vai precisar seguir na rotina do banheiro. O quinto sinal é a criança entende que cada coisa tem o seu lugar. É um sinal importante. Sua criança entende que cada coisa tem o seu lugar? Ela entende, por exemplo, que os brinquedos vão no baú, que a comida vai na geladeira, que as roupas vão no armário. Quando ela entende isso, fica mais fácil ela entender que o cocô e o xixi têm o seu lugar também, que é no banheiro, mais especificamente no vaso. E um sexto sinal é um intervalo maior entre as trocas de fralda. A criança começa a fazer uma grande quantidade de xixi de uma só vez e não de pouquinho em pouquinho. Você vai notar que passa um intervalo de 3 a 4 horas com a fralda seca. Isso representa que a criança já está conseguindo fazer um treinamento dos esfínteres. E o sétimo e último sinal é se a criança já tem um ritual do xixi e do cocô. Aqui é importante você observar se a criança já tem esse ritual, mesmo antes do desfraude. E como é que pode ser esse ritual? Se a criança se agacha, se ela se esconde em algum lugar para fazer o xixi ou para fazer o cocô, se ela faz carinha de força. E se ela tem esse ritual, isso indica pra gente, primeiro que fazer o xixi e o cocô já é um momento diferente na vida dela. Então, ela já está entendendo que algo diferente está acontecendo. Além disso, os pais reconhecerem esses rituais, eles conseguem observar quando está acontecendo e correr com a criança para o banheiro e mostrar que é aqui que a gente faz xixi e cocô. Isso já facilita, né? Agora você já conhece os sinais de prontidão do seu bebê. Vamos revisar. Ter desenvolvimento motor, estar curioso e incomodado com o xixi ou com o cocô,
saber nomear as palavras xixi e cocô, entender a ordem simples, entender que cada coisa tem o seu lugar, ter um intervalo grande entre as mamadas e já ter um ritual de cocô. A partir daí, de você notar que a criança já tem esses sinais de alerta, separei algumas dicas para auxiliar vocês nesse processo. Primeiro, as crianças aprendem tudo pela imitação, então permita que ela veja, incentive e ensine pelo seu próprio hábito de ir ao banheiro. Deixa ver o papai e a mamãe no banheiro, independente de ser menino ou menina. Ela irá notar as diferenças e se mostrará curiosa para aprender. Tenha o objeto adequado para o seu filho fazer xixi, seja pinico ou um suporte para o vaso sanitário, ou até ambos, para ele escolher qual que ele quer usar. Aqui é importante que ele tenha o redutor do vaso com a escadinha ou um banquinho para acessar o vaso. A criança precisa alcançar sem ter medo. Ela precisa conseguir subir sozinha, sentar e ter os 2 pezinhos apoiados. Isso é muito importante por 2 motivos. Primeiro, que a criança precisa estar com os pés apoiados para fazer a força no quadril, para ter força no esfíncter, né? E também porque sem apoio, a criança pode ter a sensação de que ela vai cair. E isso vai trazer medo, insegurança. E depois, gente, uma das coisas mais difíceis de tratar no desfraude é o medo do vaso sanitário. Outra dica legal é, ofereça à criança cuecas ou calcinhas divertidas, estampadas, coloridas, e deixe que ela escolha qual irá querer usar. Além de ajudar na construção da autonomia, ela criará gosto por determinada peça e isso poderá ser uma boa forma para que ela deixe de lado as fraldas. Desenvolva uma estratégia. Retire primeiro a fralda do dia e depois a fralda da noite. A fralda da noite só será retirada após um bom controle de esfíncter durante o dia. Retirar os 2 juntos pode ser causa frequente de escapes e consequente falha no desfraude. Mesmo se o seu filho for menino, é importante que ele aprenda primeiro as necessidades biológicas sentado, pois as chances do xixi e do cocô virem juntos no começo são grandes. Então, mesmo o menininho vai fazer xixi sentado, ok? Evite vestir macacões, jardineiras, bores e outras roupas difíceis de tirar. É importante que ele aprenda a se despir sozinho. E esse tipo de roupa é um empecilho. Então, no momento que a criança está no desfraude, roupa fácil de tirar, tá? Por isso, até que alguns especialistas falam que talvez o desfraude no verão seja mais fácil que no inverno. Apesar de que não é uma verdade absoluta, tá, gente? Agora, importante. Em hipótese alguma, fique bravo caso escape xixi ou cocô na roupa. Isso certamente criará uma ansiedade desnecessária e poderá gerar traumas e barreiras que atrapalharão no processo. Em contrapartida, comemore bastante, elogie, crie um processo de recompensa para quando as pequenas vitórias forem alcançadas. E aqui a recompensa não é presentear, tá, gente? É comemorar, incentivar as conquistas. Converse bastante com a criança durante o desfraude, torne o processo divertido. Pode cantar, ler livrinhos sobre o tema, dar tchau pro cocô. Tem vários livrinhos infantis direcionados para o tema, inclusive. Vale muito ler para os pequenos, tá? E um ponto importante nesse momento é que a criança não apresente constipação intestinal. Se isso estiver acontecendo com seu pequeno, trate primeiro a constipação e depois comece o desfraude. Porque a criança, senão, vai associar evacuação à dor e daí irá associar o desfraude à dor. E aqui vale também sobre o que eu falei do dispositivo adequado para fazer a força no quadril. Então, a criança ter um redutor, ter uma escadinha, vai fazer com que ela possa ficar sentadinha, fazer direitinho a força para evacuar e não sentir dor. E isso fará toda a diferença no sucesso do desfraude. E o desfraude noturno, quando iniciar? Se o seu pequeno permanece por um período de 7 dias com a fralda sequinha à noite, tente tirá-la. Antes disso, não. Normalmente, o organismo das crianças demora bastante para conseguir segurar o xixi durante o sono profundo, então pode ser um processo demorado. Às vezes ela já tirou a fralda do dia e depois de um tempão que consegue tirar a fralda da noite, isso não tem problema nenhum, tá? Evite fazer esse processo em momentos turbulentos da vida da família. Mudança de casa, de escolinha, chegada de um irmãozinho, morte de um parente, viagem, separação dos pais. É importante que seu filho se concentre nesse processo exclusivamente. E todos esses acontecimentos podem prejudicar bastante e desviar o foco. Então, o desfraude começa quando está tudo tranquilo em casa, tá bom? No dia do adeus às fraldas, faça uma grande festa. É importante que seu filho entenda que essa é uma grande conquista. E elogiá-lo bastante é uma excelente forma de fortalecer sua autoestima e autonomia. E depois, gente, que o desfraude acontecer e você der tchau para as fraldas, você só precisa lidar com o recorrente de
Já terminei, mãe, pode vir me limpar. Espero que agora, com todo esse conhecimento, o processo de desfraude seja um momento leve para vocês e para os pequenos. Nos vemos na próxima aula.